Boa noite, crianças. Agora eu vou pedir que todos prestem atenção aqui. O texto que nós estamos estudando é chamado a parábola do semeador. Esse texto, crianças, está no livro de Mateus, capítulo 13, versos 1 a 23. Nós, na sexta-feira, estudamos versos 1 a 9, quando Jesus contou a parábola. Isso foi ontem à noite, quando nós chegamos. Hoje pela manhã, o tio Bruno pregou o texto que vai do versículo 18 até o 23, onde Jesus explica a parábola. Mas tem alguma coisa que ficou faltando, não sei quem percebeu. Muito bem, Zeca. Ficou faltando, porque todo o texto da parábola vai do versículo 1 até o 23. Do 10 ao 17, o Zeca matou a charada. Ficou faltando. E é esse texto que nós vamos estudar agora. Está bem no meio da pregação e da explicação de Jesus. Está bem no meio. E eu vou só ler para vocês a parábola, do 1 ao 9. Eu não vou pregar mais, porque vocês já ouviram 2 pregações acerca da parábola. Eu só vou fazer a leitura desse texto, mas depois eu vou chamar a sua atenção para 2 pontos. Eu preciso que vocês prestem atenção no texto, tá bom? A parábola do semeador, Mateus 13, de 1 a 9, diz assim. Quem falou isso aqui foi Jesus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós acabamos de ler o texto, eu quero ver quem prestou atenção. Para quem Jesus está falando? Pode falar, Benjamin. Muito bem. Matou a charada. Olha lá. Grandes multidões se reuniram perto dele. Toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou. Jesus, portanto, está ensinando as multidões. Quem é que faz parte da multidão? O povo em geral. Jesus fazia muitos milagres e chamava muita curiosidade das pessoas. Então o povo gostava de ir atrás de Jesus. Nessa multidão também tinha os fariseus, o pessoal da religião. E nessa multidão também tinha os discípulos de Jesus. O que é um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é alguém que o segue. É alguém... Quais são as características do verdadeiro discípulo de Jesus? Ele ouve o que Jesus diz. E aí nisso que eu vou falando, você já tem que pensar se você é um discípulo de Jesus ou não. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ouve Jesus. Ele se interessa por que Jesus fala. Ele guarda a palavra de Jesus no coração e medita nela. O discípulo de Jesus, ele procura obedecer o que Jesus diz. Ele procura seguir o que o Senhor instrui. Esse é o discípulo de Jesus. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o do versículo 9. Vamos ler junto o versículo 9? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas que fala de Jesus é essa? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estou olhando para um monte de criança aqui, tem 100 pessoas na minha frente. E eu estou vendo todos aqui com orelha e com ouvido. Todos têm ouvido. E certamente quando Jesus estava falando isso, também as pessoas, não tinha uma pessoa sem orelha lá. E por que ele está dizendo isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso, não pode... O tio está fazendo pergunta, mas eu mesmo respondo, tá bom? Senão a gente vai... Eu quero ser breve aqui, para vocês não dormirem, tá bom?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo? Existe uma diferença, crianças, entre simplesmente escutar um barulho, escutar alguma coisa, e ouvir. São coisas diferentes. Tinha muita pessoa que ia atrás de Jesus só para escutar lá o que ele ia falar e pronto. Mas tinha aqueles que estavam ouvindo. Percebem a diferença? Ouvir, prestar atenção no que ele está falando, considerar o que ele está ensinando, levar em consideração, meditar naquelas coisas. Isso é ouvir. E por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu digo isso agora para vocês aqui, para todos que me ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo. E agora nós chegamos no nosso texto. Olha o que acontece. Depois que Jesus conta a parábola do semeador, versículo 10 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Os discípulos perguntaram para Jesus: por que você começou a falar por parábola agora? Ele começou agora a falar por parábola. Até então ele falava de maneira direta. Só lembrando, o que é uma parábola? A parábola é quando alguém usa elementos aqui da terra que a gente conhece, como o tio Bruno falou ontem, para explicar coisas que a gente não enxerga. Jesus usou elementos do nosso dia a dia para ensinar sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Tá certo? E na parábola do semeador, a semente é o quê? Não. A semente é a palavra de Deus. O semeador é o quê? Jesus, o pregador da palavra. E o solo é o coração do homem. Tá certo? Agora, pergunta que vocês já responderam. Para quem Jesus estava falando a parábola? Para as multidões. Muito bem. Mas quem foi que se aproximou de Jesus? Os discípulos. Já estão começando a perceber a diferença? Foram os discípulos que se aproximaram. Está escrito ali, ó. Se aproximaram os discípulos e perguntaram para Jesus. As multidões, crianças, ouvem a palavra de Deus. Multidões. Mas são os discípulos que aprendem. É para os discípulos que Jesus senta e explica. As multidões não. Eu tenho aqui uma multidão diante de mim. Uma multidão de crianças aqui na minha frente. Mas quem é verdadeiramente discípulo de Jesus? Isso só você diante de Jesus pode responder. Eu não sei quem é. É cada um diante do Senhor que vai responder essa pergunta. E eles fazem essa pergunta então para Jesus: por que você está falando por parábola agora? E é isso que nós vamos entender. Esse é o nosso texto, Mateus 13, de 10 a 17. E o objetivo dessa nossa reflexão é responder por que Jesus começou a falar por parábola. Antes ele falava de maneira direta, agora ele vai usar parábola. Por quê? Todos precisam aprender isso, principalmente aqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Principalmente. Vamos entender. Ao que respondeu. Então eles perguntaram: por que você está falando por parábola? Jesus respondeu assim: porque a vós outros, esse vós outros é quem? Não. Ih, já dormiram. Não, que as pessoas, o quê? Não, estão tudo dormindo. Tudo dos discípulos, pô. Ô galera, vamos acordar aí. Vamos lá, eu vou voltar um versículo. Presta atenção no texto bíblico. Olha para mim aqui todos. Quando alguém estiver pregando, seja quem for, aonde vocês têm que mais prestar atenção não é nem tanto no que a pessoa está falando, é no que está escrito na palavra. Eu vou voltar um versículo. Olha lá. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram por que eles falam por parábolas. Os discípulos fizeram essa pergunta para ele. E aí Jesus respondeu para eles assim, ao que respondeu: porque a vós outros, discípulos. Estão entendendo agora ou não? Jesus está falando agora, a parábola ele tinha pregado para a multidão. Mas foi os discípulos que chegaram. Agora ele está conversando com os discípulos. Está claro?
É importante entender isso. Jesus fala para os discípulos, porque a vós outros discípulos, para vocês, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas há aqueles, quem são esses aqueles aqui? Não. A multidão. A multidão. Vou explicar de novo, prestem atenção aqui. Vocês precisam entender isso, senão vocês não vão entender o texto bíblico. Prestem atenção, vou repetir, crianças. Põe o cérebro para funcionar aí, que vocês estão dormindo. Jesus pregou para as multidões, certo? Os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus. Agora Jesus está respondendo aos discípulos, ele está conversando com os discípulos. Ele diz assim, para vocês discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino. Mas para aqueles, quem são aqueles? A multidão. Obrigado. Para eles não. Entendam. A multidão ouvia, mas eles não vão entender os mistérios do reino. Só escutar. Então, o objetivo de Jesus falar com parábolas é um objetivo duplo. Ele tem um objetivo de revelar mistérios para os discípulos de Jesus e ocultar esses mistérios do resto da multidão. As parábolas, elas têm o propósito de ser janela e de ser muro. Como assim? Quando você está diante de uma janela, você olha além da janela, certo? E você vê lá na frente muito mais coisas do que a janela, não é verdade? Agora, quando você está na frente de um muro, o que você vê? Só o muro. As parábolas de Jesus têm o propósito de servir ou de janela ou de muro. Janela para os discípulos de Jesus e de muro para a multidão que não se interessa por Jesus. Entendem? Jesus vai usar as parábolas para explicar coisas que os discípulos precisam entender, mas não conseguem. Então ele conta parábolas para os discípulos imaginarem e começarem a entender mais e mais do reino. Mas para aquela multidão que não tem interesse em ouvir o Senhor, vai servir de muro. Eles vão ouvir a parábola e não vão entender nada. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Interessante isso que Jesus está falando aqui, né? Vocês entenderam ou não? Entenderam nada. Entenderam nada. Cadê a Esther? Não está aqui? A Esther, minha filha. Acabou de sair? Então vem a Sara aqui. Vem aqui, Sara. Vem aqui. Então vem você, Caio. Não, o Caio. Vem aqui, Davi, você também. Vem aqui. Vem aqui, você não vai precisar falar nada não. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem, Davi. Não, tem que ser dois irmãos, um grande e um pequeno. Vem, Sarinha, vem. Você não precisa falar nada não. Vem o Caio e a Sara aqui. Ó, fica aqui do lado, ó. O Caio, pessoal, é o meu filho mais velho. Ele tem... Quantos anos você tem, filho? 11. 11 anos. E você, Sara? 6. 6 anos. Ela não quer falar. Então, olha só, pessoal, pensa comigo uma coisa. O Caio tem 11 anos, quase o dobro da idade da Sara. A Sara tem 6. Imagina que eles estão lá na sala da minha casa. Estão lá os dois na sala. E aí, eu pego um pacote de bombom com 20 sonhos de valsa. Eu abro e deixo em cima da mesa da cozinha, que fica perto da sala. E aí os dois estão lá na sala, eu falo para eles assim, viu, Caio, Sara, tem bombom na mesa lá, pode ir lá e pode se servir. Aí eles dois levantam para pegar o bombom. Aí o Caio, como é muito maior, o dobro da idade, ele chega primeiro. E aí ele pega, vamos supor, 18 bombons. E aí a Sara fica com 2. Né? Aí eu pergunto, quem que está com mais bombom? O Caio. Quem está com menos? A Sara. O que eu, como pai, deveria fazer? Chegar e falar assim, Caio, pelo amor de Deus, né, cara? Você é bem maior, agora você pega bombom e devolve para ela. Isso seria o correto a se fazer, né? Agora, olha o que... Agora pode sentar, muito obrigado, Sara. Pode sentar, Caio. Pode ir lá. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Uma salva de palmas para o Caio e para a Sara, pessoal. Pessoal, agora, olha o que Jesus está dizendo aqui. Volta aqui comigo. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, aqui, ó.
Aqui contigo. Jesus está dizendo assim: ao que tem, se lhe dará e ele vai ter mais ainda. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Usando o exemplo do Caio e da Sara, é a mesma coisa que eu chegar e falar assim, ó, a Sara que só tem 2, vou tirar, eu vou passar tudo para o Caio. Não parece incoerente, injusto da parte de Jesus, mas Jesus é injusto? Claro que não. Vamos entender o que Jesus quis ensinar aqui. O que Jesus quis dizer? O que significa o que tem? O que tem se lhe dará e terá em abundância. O que não tem, ter o quê? Eu vou dar uma dica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra o que ele falou no versículo 9? Hã? Então, o que ele está dizendo aqui? Ao que tem, lá em cima, ao que tem ouvidos para ouvir, se lhe dará, e ele terá em abundância. Mas o que não tem ouvidos para ouvir a minha palavra, até o que tem ele vai perder. Entenderam o que Jesus está dizendo aqui? Compreendeu, Zeca? Todos têm ouvidos físicos, mas nem todos têm ouvidos espirituais para dar ouvidos a Jesus. Aos que têm ouvidos para ouvir, isto é, os discípulos, que tinham ouvidos para ouvir, que se interessavam pela palavra, as parábolas agora iriam servir para eles aprenderem ainda mais. Ou seja, eles já têm entendimento, só que agora as parábolas vão abrir ainda mais o entendimento. Mas aqueles da multidão que não tinham ouvidos para ouvir o que Jesus tinha para dizer, as parábolas agora vai servir. Se Jesus antes estava falando claramente, eles não estavam querendo entender, agora com as parábolas que eles não vão entender mesmo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está, crianças, entendam, trazendo juízo sobre as pessoas que depois de ouvir tanto o que Jesus tinha para falar, eles não queriam ouvir. Ele falou assim, agora eu não vou mais ensinar. Eu vou ensinar de um jeito que vocês não vão mais entender. Entendem? Então, para alguns, ao que tem, as parábolas serviriam agora como uma janela para eles terem uma visão ainda maior. Mas ao que não tem, o que não tem ouvidos para ouvir, para esse agora as parábolas serviriam de enigma, de mistério, para confundir ainda mais, para que eles nunca mais pudessem entender. É sério isso. E Jesus continua dizendo assim, por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Crianças, o capítulo 12, nós estamos aqui em qual capítulo? No 13. No capítulo 12, Jesus tinha mostrado que era Deus. Ele tinha mostrado todo o seu poder. Por exemplo, ele curou um homem com a mão ressequida. Vocês já viram uma mão ressequida? Olha lá, ó. É mais ou menos assim, uma coisa horrível. E esse homem chegou e Jesus curou ele. E a mão dele ficou perfeita igual a sua, na hora. E todos viram. Isso foi um milagre maravilhoso. Todo mundo viu. Só que os fariseus que estavam vendo, em vez deles se alegrarem, sabe o que eles quiseram fazer? Não, nós vamos matar esse Jesus aí. Quiseram matá-lo, porque ele curou um cara no sábado. Logo em seguida, Jesus expulsou o demônio deste homem que era cego. E esse homem que tinha sido cego, agora começou a enxergar. Imagina isso. Ele era cego e mudo. Ele não falava e não enxergava. Jesus o curou. Ele passou a enxergar e passou a falar. Um milagre maravilhoso. Mas os fariseus que estavam lá, sabe o que eles fizeram? Você expulsou por Satanás, pelo poder de Beelzebu. É isso que eles fizeram com Jesus. Jesus mostrou com todo o poder, com toda a glória que ele era Deus, e eles rejeitaram Jesus. É isso que eles fizeram. E depois de Jesus ter feito esses 2 milagres maravilhosos, sabe o que os caras tiveram a coragem de falar para Jesus? Falaram assim, mostra para nós um milagre aí. Mostra um milagre para a gente crer que você é Deus. Mas ele não tinha acabado de fazer 2 milagres maravilhosos? Tinha acabado de fazer duas demonstrações poderosas.
2 milagres enormes. Então Jesus falou assim, não vou fazer mais nenhum sinal para vocês. Aliás, vou fazer um sinal. O sinal do profeta Jonas. Vocês lembram de Jonas? O que aconteceu com ele? Ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, depois o peixe botou ele para fora, não botou? Jesus falou assim, o único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. Do mesmo jeito que o Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias no ventre da terra, morto. Mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Vocês querem um sinal? Eu vou dar mais esse, é o último. E de fato ele deu. Então, por que Jesus passou a falar por parábolas? Por causa da incredulidade das pessoas que estavam ouvindo ele. Depois dele mostrar todo o seu poder, as pessoas se recusaram a recebê-lo como Senhor. Se recusaram a ouvi-lo. Então ele falou assim, então tá bom, a partir de agora eu vou falar por parábola, para servir de muro para vocês nunca mais entenderem o que eu estou falando. É sério isso, crianças. É sério. E Jesus continua dizendo assim, de sorte que neles, nessa multidão, se cumpre a profecia de Isaías. E a profecia está entre aspas ali, para vocês saberem qual que era a profecia. Está escrito assim lá no livro de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Crianças, isso é sério. O profeta Isaías viveu 650 anos antes de Cristo. 600 anos antes, Isaías já tinha falado que isso ia acontecer. Que o povo não iria dar ouvidos à palavra do Senhor. Toda vez que algum pregador vai pregar a palavra, o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu estou pregando a palavra para uma multidão. A expectativa que o pregador tem, o desejo que nós temos, é que toda a multidão ouça a palavra, considere ela, creia nela e seja salvo. Esse é o nosso desejo. Mas quando a gente prega, todas as vezes, tem uma multidão que não dá ouvidos. Toda vez. A palavra de Deus é até uma, de novo. Por que isso acontece? Por causa dos corações. Então, a expectativa do pregador é que todos ouçam e sejam convertidos, mas quando apenas alguns dão ouvido, o pregador geralmente fica frustrado. Nossa, eu gostaria que todos fossem salvos, mas não deram nem ouvidos. Mas Jesus não ficou frustrado, por quê? Porque Jesus não tinha nenhuma expectativa. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus, ele conhecia a profecia de Isaías, ele sabia, portanto, que embora ele demonstrasse todo o seu poder e pregasse a palavra com toda fidelidade, as pessoas não iriam ouvi-lo. Porque Jesus conhecia, além da profecia, ele conhecia o coração humano. Então agora, ele traz juízo sobre esse povo. Porque esse povo ouviu e não quis. Então ele fala assim, então agora eu vou falar de um jeito que você não vai mais entender. Quem conhece, as crianças aqui conhecem a história de Faraó. Aparece lá em Êxodo, aqueles que já leram o livro de Êxodo. A Bíblia diz que o Faraó endurecia o seu próprio coração e não obedecia ao Senhor. Aí de novo ele endurecia mais uma vez. Depois ele endurecia de novo. Aí mudou a Bíblia. Na Bíblia você começa a ler o seguinte daí. Deus endureceu o coração de Faraó. Porque o Faraó endureceu o seu coração tantas vezes, Deus falou assim, a partir de agora eu vou endurecer. Em outras palavras, você não tem mais chance. Era isso. Um juízo que Deus traz sobre aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, crianças. A palavra de Deus, ela é sempre eficaz. Toda vez. Isso eu aprendi com o pastor Glênio, nosso pastor da igreja.
ele diz assim: toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela sempre terá 100% de eficácia. Ela sempre vai cumprir o seu papel. Ela vai fazer o seguinte: ela vai salvar aqueles que são os discípulos de Jesus, vai edificá-los, vai transformá-los, e ela vai servir para condenar ainda mais aqueles que ouvem e rejeitam. A palavra de Deus, crianças, é como uma espada. Em Hebreus 4:12 diz assim, a palavra de Deus, vamos ler juntos? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes é uma espada com 2 lâminas, uma de cada lado, ela corta de ambos os lados. Ou seja, a palavra de Deus serve para salvar e serve para condenar. Aquela multidão que tinha visto Jesus, que tinha ouvido Jesus, tinha visto os milagres e rejeitaram a palavra, lá no dia do juízo, quando eles se apresentarem diante de Deus, eles não vão poder dizer: eu não sabia, Não, eles rejeitaram. E a palavra de Deus é como a chuva, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isso aqui é Deus falando da palavra dele. Está falando assim: a minha palavra é igual a chuva. A chuva vem lá do céu, não vem? Cai aqui na terra. Quando ela cai aqui, ela rega a terra, deixa a terra fértil, dá fruto, e depois a água evapora e volta lá para o céu. Não é assim o ciclo da água? Vocês estão estudando isso na escola, muitos de vocês. E Deus está dizendo a mesma coisa da palavra dele. Todas as vezes que alguém lança a semente do evangelho aqui na terra, como eu estou fazendo aqui, é a palavra de Deus que está descendo do céu até aqui, e ela vai salvar aqueles que foram escolhidos para serem discípulos de Jesus, e vai trazer juízo sobre os demais. E então, depois de Jesus explicar para os seus discípulos por que ele falava por parábolas, agora ele volta para os seus discípulos e diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Está falando com quem aqui? Com os discípulos. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Os bem-aventurados, crianças, são os discípulos de Jesus, não as multidões. São aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. São aqueles que creem nela, que a recebem, que guardam no coração, entendem ser ela a verdade que salva. E como é grande o privilégio dos discípulos de Jesus, porque está escrito ali: em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. O que os profetas desejaram ver e não viram e que nós estamos vendo? Vou explicar para vocês e a gente fecha. Os profetas não sabiam como eles seriam salvos. Eles sabiam pela lei de Deus que eles eram pecadores e que Deus prometeu que teria salvação, mas eles não sabiam como eu serei salvo. Eu tenho que ficar sacrificando bezerro aqui, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas agora nós sabemos os que os profetas nunca souberam, sempre quiseram saber, mas não souberam. Nós sabemos. Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês concordam com isso? Ele veio até aqui e ele foi para aquela cruz por causa do meu pecado e do seu, se você crê nele. E lá naquela cruz, foi Deus que crucificou Jesus, a fim de nos salvar, Davi, a fim de nos salvar, Vitor. Ele colocou o nosso pecado sobre ele e por isso ele morreu. Mas no terceiro dia, Deus, pela sua glória, ressuscita Jesus, porque nós tínhamos que ressuscitar com ele. O nosso velho homem, o pecador, o perverso, o mentiroso,
morreu com Jesus naquela cruz. E depois Deus ressuscita Jesus dos mortos para que a gente tenha a vida dele habitando em nós agora. É isso que os profetas queriam descobrir, queriam entender e nunca puderam, mas nós hoje, pela graça, podemos entender. Vocês entendem isso? Então vocês são bem-aventurados, crianças. Então, fechando o que a gente viu hoje, aqui nessa palavra, os mistérios do reino, eles só serão compreendidos por aqueles que são os discípulos de Jesus. E somente pela graça de Jesus, ensinando para os discípulos o que é o reino de Deus. Pelo seu Espírito, pela sua palavra. A outra coisa que nós vimos aqui, crianças, é que rejeitar a palavra de Deus é a pior coisa que o ser humano pode fazer. Se a pessoa tem o privilégio de ouvir a palavra, mas ouve a palavra como isso é a maior loucura que um ser humano pode cometer. Porque pode chegar um tempo que Jesus fala assim, você não quer, eu já te ofereci tanto que agora então chega. Daqui para frente, vou falar de um jeito que você não vai entender nunca mais. É sério isso. Nós vimos desde ontem que a parábola do semeador, há uma só semente, que é uma só palavra. O Evangelho de Jesus. Há um só pregador, que é Cristo. E agora Cristo está pregando para vocês por meio da minha vida. Porque é a palavra dele que eu estou lançando para vocês. Não é a minha, é a dele. Mas embora haja uma semente, um semeador, há 4 tipos de solo. 4 tipos de ouvidos. É uma parábola, crianças, sobre como ouvir a palavra de Deus. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Responda isso no seu coração, diante de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, como você tem ouvido a palavra dele, crianças? Você considera? Ou você acha que é só um tempinho ali na igreja no domingo para brincar? Considere na palavra de Deus. Leve em consideração, Dudu, Tiaguinho, Murilão, Estevão, Samuel, todos. Não vou lembrar o nome de todos aqui. Leve em consideração o que vocês escutam domingo após domingo. Que tipo de solo é o seu coração? Mesmo que você seja uma criança, não brinque com a palavra de Deus. Leve ela a sério. Ela é a única chance que qualquer ser humano tem de ser salvo. É somente por meio dela, recebendo a palavra e crendo nela de todo o coração. Tá certo? E eu finalizo com uma frase de Jesus para todos aqui. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Explicando melhor. Quem tem Cristo, já tem tudo, mas vai ter ainda mais. Quem creu em Jesus, quem já se arrependeu, nasceu de novo e tem Jesus, já tem tudo. Já tem o perdão de pecados, já tem paz com Deus. Só que você vai receber ainda mais. Vai receber um corpo glorificado, perfeito, que nunca mais vai ter problema. Você vai receber novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E você vai receber principalmente o privilégio de viver eternamente unido na presença de Jesus. Ao que tem, Cristo se lhe dará e terá ainda muito mais. Mas ao que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Quem não tem Cristo, não tem quase nada, mas até o pouquinho que ele tem, lhe será tirado. Por exemplo, a saúde, o dinheiro. O cara pode ser o mais rico do mundo. A vida dele vai acabar. A vida será tirada. Um dia ele vai morrer. O dinheiro que ele tem será tirado. A beleza que ele tem lhe será tirada. A habilidade de jogar bola lhe será tirada. A fama lhe será tirada. Porque ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Tá certo? Qual é a mensagem? Ouça a palavra de Deus e considere no que você ouviu. Tá bom? O Tuti tem uma pergunta? Pode fazer, Tuti. Meu pai sempre fala, não importa se você ganhar o mundo inteiro, você perder a alma. Não é nem o seu pai que fala isso. Sabe quem fala isso? Jesus, por meio da vida do seu pai, porque Jesus disse isso na Bíblia. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Pode falar. Falaram sobre esse? É? Esse aqui ou o da alma que o Rafa falou ali? Muito bem. Pode falar, Carol. Como? Abundância? Muito. Bastante. Quem tem Jesus já tem tudo, mas vai ter muito mais. É isso que ele está dizendo. Tá bom? Alguém mais? Não? Quero agradecer a vocês por terem se mantido acordados. Graças a Deus vocês puderam ouvir. Agora, vamos orar, crianças? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por todas as crianças que o Senhor trouxe até aqui e pelo privilégio maravilhoso que o Senhor tem concedido a elas de elas terem contato com a Tua palavra. Obrigado porque nós podemos aqui ouvir a palavra de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor trabalhe no coração de cada criança aqui e que elas entendam, Pai, que não há nada mais importante na face da terra do que ouvir, considerar, meditar e crer na palavra de Jesus. Porque como nós cremos, é a Tua palavra que gera vida, é a Tua palavra, o poder da Tua palavra que vivifica os mortos. É a Tua palavra, Pai, que frutifica, e somente ela. Então nós te pedimos que em cada criança aqui, essa Tua palavra que foi lançada aqui, encontre corações cujo solo é fértil. Essa obra somente o Senhor pode fazer. E nós te pedimos que isso faça para a glória do Teu próprio nome e do nome de Jesus. Amém. Amém, crianças.